A paz do Senhor Jesus Cristo, uma ótima noite de bênção, de graça e de maravilha de Deus sobre as tuas vidas. Que Deus os abençoe. Quem vos fala é o pastor Dallas Rodrigo, da Igreja Assembleia de Deus Crescendo em Graça. Desde já, um beijo no coração de cada um dos meus irmãos. Que Deus vos abençoe. Maravilha de Deus sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos de palavra. Vamos de palavra, uma palavra de meditação para a sua vida. Você que pode, manda mensagem, esteja conosco, pode tirar suas dúvidas aqui na mensagem. No término aqui nós tiramos as nossas dúvidas para a glória do Senhor, amém? Então, eu quero estar lendo aqui, hoje eu quero estar lendo aqui, para a glória do Senhor Jesus Cristo, o livro de 2 Samuel, amém? Sabemos que a leitura, para nós servirmos a Deus, é uma coisa diária. E é bom demais nós servirmos a Deus para a glória do Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Para a glória de Deus, vamos estar lendo aqui. Livro 2 Samuel, capítulo de número 6. Verso de número 9 em diante, tá bem? 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 9 em diante, para a meditação dos irmãos, que nos fala assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a eles bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um efode de linho. Palavra. Deus abençoe, Rodrigo Silva, um beijo no teu coração. Que Deus abençoe, varão. Em nome de Jesus. Uma palavra bastante conhecida para a glória do Senhor. E eu quero trazer essa palavra para os irmãos. Você que já conhece, fica fácil de você poder aqui ter esse discernimento. Porque aqui nós vamos falar da Arca da Aliança de Deus. Quando nós falamos da Arca da Aliança, nós vamos falar aqui da presença do Senhor. E qual é a necessária? Qual é a necessidade dessa presença de Deus diariamente sobre as nossas vidas? Nós vamos ver aqui essa importância para a glória de Deus, esse zelo que nós temos que ter com esta presença, porque nós vamos aprender que tudo passa. E tudo também tem um fim. Então nós vamos estar lendo aqui e vamos estar meditando aqui cada versículo para que você possa entender esse capítulo de número 6 referente à Arca da Aliança. Pois bem, a Arca da Aliança, ela foi constituída porque Deus deu para Moisés essa planta. E Moisés apresentou para um artífice que era Bezaliel. Então Bezaliel, ele fez a medida conforme Deus queria, pegando a madeira, fazendo um caixote, revestindo de ouro por dentro e por fora. Sobre esse caixote tinha uma tampa chamada tampa da propiciação, ou propiciatório, aonde tinha 2 querubins que tocavam suas asas uma com a outra, e aonde Deus se revelava para o seu povo.
Havia também que Deus ele constituiu os levitas que pudesse colocar só eles sobre os seus ombros essas arcas que eles poderiam levar. Então nós podemos entender aqui que isso era um rito. Dentro dessa arca da aliança havia 3 itens, que era o cajado de Arão, a tábua dos 10 mandamentos e a concha do maná. Eram esses 3 itens que tinha dentro da arca da aliança. E o interessante, irmãos, que isso tem passado por tempos e tempos e gerações. O que nós lemos aqui no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6 e verso de número 9 em diante, é porque os filhos de Eli, eles desceram para a batalha contra os filisteus, e nisso eles levou a arca da aliança, que era Ofni e Finéia nessa época. Podemos entender que quando eles descem para a batalha, eles não só morrem, mas também perdem a arca da aliança, que é o símbolo para o povo de Israel, que é a presença de Deus. Nós sabemos da história que Eli, que era pai dos dois, a Bíblia nos fala que ele cai para trás da cadeira, quebra o pescoço, mas Deus já tinha preparado o filho de Ana com Eucana, que era Samuel. Mas podemos entender que nesse tempo que os filisteus estavam com a arca da aliança, Samuel não se manifestou nisso. E a Bíblia vai nos falar que esta arca ela vai ficar por algum tempo sobre a mão dos filisteus no templo de Dagom. Dentro do templo de Dagom, a arca da aliança, que é a presença de Deus, se manifestou, a qual nós vamos entender que Dagom, que era uma estátua metade peixe, metade ser humano, estava de joelho perante a arca, e depois eles arrumaram Dagom, levantaram de novo a estátua, e depois seus limiares estavam separados um do outro, seus membros, e eles viram também que não poderiam ficar com aquela arca, porque todos eles pegaram uma enfermidade, enfim. Nós vamos ver aqui dentro do estudo desta passagem bíblica, que eles pegaram aquela arca e viram, porque eles mandaram aquela arca para as 5 cidades dos filisteus. Havia 5 cidades, e cada cidade que esta arca estava, havia uma enfermidade que eles falaram que não poderiam mais ficar com aquela arca. A Bíblia vai nos falar que eles colocaram ouro, que era rato de ouro, e encheram ali uma carroça, colocou sobre um boi, e meteu o chicote no bicho, a qual ele foi indo, e a Bíblia vai nos falar que esta arca da aliança que estava em cima do carro do boi vai parar na casa de Abinadab. E é um dos detalhes aqui que eu quero lhe dizer, para que haja uma mudança na nossa vida, para que haja uma transformação dentro da situação que nós vivemos, nós temos que tomar uma ação. Nós temos que tomar uma atitude, você vai entender aqui. Porque a arca da aliança, que Deus abençoe, Alessandro, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos falar que a arca da aliança ela vai parar na casa de Abinadab. E você não vai ver relato, você não vai ver história de Abinadab com zelo, com a arca que é a presença do Senhor. Você não vai ver uma mudança, você não vai ver uma transformação, você não vai ver algo que chama a sua atenção. E a Bíblia vai nos falar que Davi, que agora o seu reinado está estabelecido, há um período que cessou as guerras, há uma felicidade no seu coração, e ele quer continuar reinando, mas ele quer reinar com a presença de Deus. Porque Deus, ele queria, ou Davi queria que Deus fosse fazer presente em tudo na sua história. E eu posso dizer que Davi já é bem-aventurado nesses pensamentos. Que seja refletido para você esses pensamentos, que o próprio Deus, você possa colocar em tudo sobre a tua vida, em todas as áreas, seja física, espiritual, conjugal, financeira, material, que Deus possa estar presente. Era a vontade de Davi para que Deus entrasse no seu reino
e tomasse posse do ambiente. Então ele, sabendo que a Arca da Aliança, que havia muitos anos que estava na mão dos adversários, que é um dos maiores arqui-inimigos de Israel, que era os filisteus, então Davi, ele sabendo que estava na casa de Abinadab, ele foi buscar. E a Bíblia nos fala que Davi, quando foi buscar a arca da casa de Abinadab, ele entrega a arca. E nós podemos entender que Davi, ele vai copiar o adversário, que foi o filisteu. O filisteu teve um zelo, sim, de colocar sobre o carro de boi. O filisteu teve um zelo, sim, de colocar os ratos de ouro sobre as moedas de ouro, sobre dentro do caixote, e mandar ali para ver até onde ia aquele animal, onde parou na casa de Abinadab. Então, quando Davi foi buscar a arca, ele imitou os seus adversários, o arqui-inimigo de Israel. Ele pega um carro de boi novo, ele pega aquela carroça e faz tudo ao contrário a qual Deus tinha estabelecido para Moisés, como conduzir a arca da aliança. Davi, ele teve um bom coração, mas na presença de Deus não é simplesmente um bom coração. Você tem que tomar conhecimento e ter uma atitude naquilo que você está fazendo, para que haja o quê? Uma transformação. E é bem verdade isso que eu estou dizendo, porque a Bíblia nos fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que conhecer a verdade, para que a verdade manifesta sobre nós, que é Jesus Cristo, e nós podemos fazer conforme a sua vontade, o teu querer. Quero louvar a Deus pela vida da Marluce, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Podemos entender aqui então que Davi, ele copia o adversário, e tinha os levitas para carregar sobre os seus ombros a arca, tinha o sacerdote, tinha os homens de Deus, e ele fez conforme o teu coração. Então nós podemos entender que enganoso é o nosso coração. Aleluia. Então Davi, ele fez conforme o desejo do seu coração e fez ali, levando a arca da aliança. Quero louvar a Deus também pela vida da Sara, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui na palavra no segundo Samuel, capítulo de número 6, verso de número 9 em diante, que fala da arca da aliança, a presença de Deus, a necessidade dessa presença sobre as nossas vidas. Eu não vou falar nos dias de hoje, porque desde o princípio do mundo sempre foi necessário essa presença na vida do ser humano. O que nos afasta da presença do Senhor é os nossos próprios pecados. Davi, ele teve aquele desejo, pegou a arca na casa de Abinadab, colocou sobre os carros de boi e começou a ir. E a Bíblia vai nos falar que ali, quando ele está passando perto de uma ribanceira, perto de um precipício, a arca começa a balançar, e a Bíblia nos fala que um homem chamado Uza, ele vai querer segurar a arca. E nesse intervalo que ele tenta segurar a arca, a Bíblia nos fala que Deus abre uma ruptura sobre o peito de Uza, que aquele homem é fulminado na hora. E a Bíblia nos fala que temeu Davi naquele momento. Vamos estar lendo aqui. A Bíblia nos fala aqui, ó. Olha só. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom. Pelo fato do que de Uza. Vamos ver aqui o verso número 6, que nos fala: e chegando a ira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois o deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Irmãos, eu posso até aqui trazer uma palavra alegórica para o entendimento. Vamos colocar que Uza não estava em pecado.
Vamos colocar que Uza estava com o coração voltado na presença de Deus. Mas aqui vai mostrar, a Bíblia vai nos falar que Deus ele se irou porque Uza tocou na arca. Número 1, ele não foi estabelecido para estar carregando a arca. Quem foi estabelecido foi os levitas. Então os levitas que tinham que segurar a arca não está nos carros dos bois. Por mais que Davi tinha um desejo bom de trazer a arca para a cidade de Davi, a arca que representa a presença do Senhor, ele tinha que levar com ordem e com decência. Nós vamos ver que na bandeira do Brasil está escrito assim, ó, ordem e progresso. Porque aonde há ordem, há um progresso, há um crescimento. E na Bíblia aqui nós vamos entender que Deus deu uma ordem. E para que possa crescer, não só espiritual como também físico, para ter esse progresso, eles tinham que fazer conforme o mandamento do Senhor. Então a Bíblia aqui vai nos falar que quando Uza, ele toca na arca, houve uma ruptura sobre o seu peito, a ponto de Davi se entristecer com aquilo. E ele percebeu. O melhor de tudo é você perceber os seus erros. É você se avaliar. É você saber da situação que está gerando ao seu redor e você tomar conhecimento de tudo isso. Porque muitos de nós, hoje, é mais fácil nós culpar alguém. Nós pegar, jogar nas costas mais largas de alguém. Essa responsabilidade. Se eu não estou alcançando o que eu preciso, é culpa de fulano. Se eu não estou conseguindo alcançar isso, é culpa de ciclano. E nós, muitas das vezes, não fizemos uma autoanálise dentro de nós. Davi, quando Uza morreu, ele falou, não posso continuar levando a arca da aliança. Porque ali Davi, ele se sentiu como um homicida ali. Ele sentiu que a morte de Uza, e ele era responsável por aquilo. Então a Bíblia nos fala que Davi, ele não quis transportar a arca da aliança, que é a presença do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez conduzir para onde? Para a casa de Obed-Edom, o geteu. Nós vamos entender aqui quem foi Davi. Davi, ele foi filho de Jessé. Jessé que foi filho de Obed. Obed, aleluia, nós vamos entender que esta geração, ela vai começar lá na muralha de Jericó, você vai lembrar disso? Então, quando Josué envia 2 espias para ver a cidade de Jericó, ali a Bíblia nos fala que os 2 espias fizeram uma aliança com Raabe. Dentro desta aliança, quando a muralha cai, só não morre a família de Raabe, que a Bíblia nos fala que era uma meretriz, e a sua família. Dentro disso, ela viu a manifestação de Deus sobre a vida desses homens. Eu acredito que ela serve a Deus, ela aceita a Deus como salvador da sua alma. Então Deus, dentro disso, prepara um esposo para Raabe, que é Salmão. Quando Salmão casa com Raabe, gera um filho que se chama Boaz. E Boaz, você vai entender que é aquele que casa com Ruth. Então nós vamos entender que quando Ruth casa com Boaz, gera um filho, dá o nome de Obed. Obed que gera Jessé, e Jessé que gera Davi. Essa árvore genealógica é uma coisa linda de se ler. Porque talvez o seu passado não tinha uma boa história. Mas o seu presente, que é o momento agora, o oportuno que você tem, você pode preparar o seu futuro. Você pode fazer coisas grandes. E Deus tem coisas maiores ainda que você não sabe. O interessante é que Davi, quando ele percebe o seu erro, a sua falha, ele fala, opa, vamos parar por aqui. Porque não adianta nós querer empurrar com a barriga a situação para ver até onde vai.
Quantas pessoas vão perecer por causa da minha situação? Quantas pessoas vão fazer chorar por causa desta situação? Então Davi, ele percebeu. Então que você possa ter esse feeling, que você possa ter esse discernimento, para que as pessoas que vê Deus em você, você não venha entristecê-lo. Nós somos sujeitos a isso. Nós somos sujeitos a erro, a paixões, a fraqueza. Mas o Espírito Santo de Deus é Ele que nos impulsiona a chegar aonde Deus nos determinou. E o interessante aqui, a verdade, é que Davi ele deixa a Arca da Aliança na casa de Obed-edom. E não foi muito tempo para que Deus faça uma grande obra na casa de Obed-edom. A Bíblia vai nos falar que por 3 meses. Vamos estar lendo? Olha só. Verso número 11 em diante. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Quando casa fala de casa, fala de família. Falamos de família, nós falamos de projeto. Deus abençoou a casa de Obed-edom em tudo. Seja a área que ele necessitava de uma bênção, Deus lhe preencheu. Porque isso para Deus não é nada. Então nós vamos ver aqui, irmãos, 2 situações. Número 1, Abinadab. O que a Bíblia vai nos relatar sobre a história deste homem, para que nós podemos ter de exemplo sobre a vida de Abinadab quando ele permaneceu com a Arca da Aliança. E quando Davi foi buscar a arca, aconteceu a história com Uza, ele teve que deixar a arca na casa de Obed-edom. Nós vamos ter um exemplo aqui de Obed-edom, porque a arca ficou pouco tempo, e pouco tempo com a arca, Deus mudou a história de Obed-edom dentro de 3 meses. 3 meses Deus supriu todas as vossas necessidades. Olha que interessante. E por que a Bíblia nos relata sobre Abinadab? O tempo que ficou a arca e o tempo que ele foi abençoado. O tempo que Deus trabalhou na sua vida e ele foi transformado. Não fala, mas fala de Obed-edom, que por 3 meses a arca ficou e teve uma mudança. É a tratativa, é o desejo, é a vontade, do desejo do seu coração da presença do Senhor. O interessante é que nós temos esse privilégio. O Senhor não nos deixou órfãos. A Bíblia nos fala que Ele enviaria e Ele enviou. Atos capítulo 2, o Consolador. E nós somos cheios do Espírito Santo. Então nós podemos entender, irmãos, que nós somos privilegiados. Nós temos essa presença. E vamos fazer uso dessa presença como? No evangelismo. Pregoando a palavra do Senhor. Se aperfeiçoando no jejum, na oração, para que nós possamos louvar a Deus. Então nós podemos entender que foi pouco tempo, Deus fez uma grande obra sobre a vida ou sobre a casa, na família de Obed-edom. E é isso que Deus quer fazer sobre a nossa casa. É isso que Deus quer fazer sobre a nossa família. Deus, Ele quer mudar a nossa história, mas para isso nós temos que fazer uso desta presença. Nós somos igreja. Aquilo que nós chamamos de igreja é templo. Então a igreja, quando ela tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali está presente. Porque quando você tem 2 ou 3 reunidos, falando o nome do Senhor, não falando mal do vizinho, não fofocando, não falando palavras alheias, quando você estiver falando sobre a palavra de Deus, Deus ele se faz presente. Presente para quê? Para mudar a nossa história. Para mudar o seu jeito de falar, de andar, de agir, de conduzir esta vida. Porque são quantas das pessoas hoje que estão em depressão. Pessoas que já não têm mais força. Você pode... Olha só aqui, o que está escrito em Josué, capítulo 1.
Não te mandei eu? Tenha de bom ânimo. Olha só que interessante. Nós vamos aprender aqui que tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não tem ânimo para gastar porque está depressiva. Tem pessoas que têm um bom carro na garagem, novo, mas não tem ânimo para dirigir. Tem pessoas que ela tem um iate, mas não tem nem vontade de curtir o mar, coisa linda, porque não tem ânimo. E ânimo é você que cria. É a mesma coisa aqui de você orar a Deus por uma porta de emprego e querer sair depois da meio-dia para entregar currículo. Pelo amor de Deus. Você tem que ter ânimo, levantar de manhã, meter marcha na situação, partir para cima, sacudir a poeira. Então você tem que ter ânimo para que você possa vencer. Aqui Abinadab não tem história, mas Obed-edom, ele teve a sua história. Teve ânimo na situação, muitas das vezes que é adversa. Porque você fala, como eu posso conduzir esta presença de Deus, sendo que o meu casamento está desse jeito? Como eu posso conduzir a presença de Deus, sendo que o meu ministério está desse jeito? A minha vida está desse jeito. A porta não se abre porque permanece deste jeito. Mas é aí com a sua ação, pela fé, Hebreus 11 que nos fala, que é o firme fundamento. É a fé que você tem que ativar, colocar para funcionar, porque vai dar existência naquilo que não existe. O que está falando é você já está profetizando a porta aberta, mesmo com ela fechada. Você já está acreditando que o milagre já chegou sobre a sua família, de Deus está libertando o seu filho, que está na heroína, na bebida, chega nas madrugadas, dor de cabeça. Então o milagre vai chegar, a cura vai chegar. E para que Deus pudesse fazer uma grande obra sobre a vida de Obed-edom, não foi meses e meses e meses. Foi 3 meses e Deus mudou a sua história. Então Deus, ele é poderoso de mudar a minha e a sua história. Esta situação a qual você está passando. Você pode até falar, como? Como pode Deus mudar essa situação? Olha a minha vida. Olha o jeito que eu me encontro. Olha o estado que eu cheguei. Deus, ele é poderoso. Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Demasiadamente alguma coisa difícil para Deus, para que Ele não possa fazer na sua vida? Deus é poderoso. Deus fez sobre a vida de Obed-edom. A Bíblia nos fala que quando Davi ficou sabendo que Deus abençoou a vida de Obed-edom, ele entendeu que ele está tendo uma segunda oportunidade de fazer melhor do que a primeira vez que ele fez. Nós somos sujeitos a errar? Sim. Mas tenta ser melhor. Você acredita que você pode ser a melhor mãe? Você acredita que você pode ser o melhor pai? Não o melhor pai representando ou mostrando para a pessoa, para o seu vizinho, que você pode ser o melhor pai para o seu filho. É dentro de você mesmo. Você pode falar, eu posso ser melhor hoje, pela oportunidade que Deus está me dando hoje, de ser o melhor pai, de ser o melhor filho. Por que esperar uma situação grave para dizer que eu te amo? Por que esperar uma situação grave para falar, eu queria ajudar, eu queria abraçar? E por que não agora? Não de mensagem, porque hoje ficou tão fácil por mensagem nós chegar ali e mandar uma mensagem de vitória. Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varão. As mensagens, elas não alegram. Por mensagem de celular não alegram. O que alegra é presencial. É a presença de Deus. É como se fosse aqui a Arca da Aliança. É Deus aqui com a presença. Deixa eu me arrumar aqui. Em nome de Jesus. É a presença de Deus. Então aqui, irmãos, quando Davi ficou sabendo que Deus abençoou Obed-edom, ele foi buscar a arca. Como está lendo? Gostou demais.
Verso de número 9 em diante. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor à casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus ou à sua presença. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, e com alegria. Porque você servir a Deus, irmãos, tem que ser com alegria. Para você ir na igreja, tem que ser com alegria. Quer saber de uma verdade na sua vida? Ou para a sua vida? Se você for para a igreja não é lugar de você pedir. A igreja é lugar de você oferecer. Você oferta a sua vida em louvor, em adoração. E pela misericórdia de Deus, Ele vai lá e te abençoa. Então você oferta a sua vida e Deus te abençoa. Davi aqui ele teve uma preocupação em buscar a arca. E quando ele foi buscar a arca já pela segunda vez, essa oportunidade que ele estava tendo, primeira coisa, ele foi com alegria. Há quanto tempo você já não tem isso sobre a sua vida? Esta palavra, alegria. Há quanto tempo isso não vem sobre a sua vida, sobre a tua casa? Esta palavra chamada alegria. Olha só que interessante. Aí fala aqui no verso 11. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. E foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus com alegria. Essa alegria, ela tem que ser constante sobre as nossas vidas. Não tem que ser algo supérfluo. Como ser supérfluo? Como uma casca de ovo. Tem que ser por fora. Quero louvar a Deus pela vida do Luiz Fernando. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, tá? Um beijo no teu coração, varão. Para você e para toda a família. Olha só que interessante. Esta alegria, ela não tem que ser supérflua. Essa alegria, ela tem que ser momentânea. E ela tem que começar de dentro do nosso interior. A palavra de Deus, ela mudando o nosso interior, ela formoseia o nosso rosto. As pessoas, ela conhece. A pessoa, ela conhece a alegria estampada no rosto da pessoa, porque ela sabe que aquela pessoa ali tem Deus sobre a vida dela. Porque vem de dentro, essa alegria, ela vem de dentro e ela emana de dentro de você. Davi, ele foi buscar a arca de Deus com alegria. Você está indo para adorar a Deus, vai com alegria. Você está indo para buscar a presença do Senhor, vai com alegria. Determinado no seu coração que coisas grandes, maiores, firmes que você não sabe, Deus irá fazer sobre a sua vida. Olha só que interessante. Verso número 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a eles bois e carneiros cevados. Nós vamos ver aqui que quando Davi, ele pegou a arca de Deus na casa de Abinadab, você viu lá como ele conduziu a arca? Não é que foi de qualquer jeito, mas não teve uma preparação. E não foi como Deus tinha estabelecido para Moisés, quando Bezaliel fez a arca. Então, Davi aqui, ele quebrou alguns princípios, irmãos. Ele abriu mão de algumas leis que Deus tinha determinado. Então, dentro disso, houve a morte de Uza, como nós lemos, e ele deixou na casa de Obed-edom. Quando ele ficou sabendo que Deus lhe abençoou, ele foi buscar a arca com alegria. O sentimento de ter perdido Uza
estava marcado no seu coração, havia uma tristeza, mas ele está vendo que Deus estava dando para ele uma segunda oportunidade de quê? De fazer diferente. Número 1 para sua vida, seja diferente. Não precisa copiar ninguém. Não precisa pegar a palavra de ninguém. Não precisa ficar invejando ninguém. Lembra do Salmo 37? Não te dignes por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja do que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva verde. Aí fala assim o salmista, deleita-te no Senhor e faz o bem, e Deus realizará o que está dentro do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia, olha a confiança, tem que ter alegria. Confia no Senhor e Ele tudo o fará. Salmo de número 37. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que os ímpios, ele faz aquilo que vem na sua cabeça. Você não é ímpio, você é filho de um Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos aqui para copiar o mundo. É o mundo que tem que ver você e copiar você. Você vai ver Daniel na Babilônia? Não foi a Babilônia que Daniel copiou. O povo invejou a Daniel, porque Daniel, ele não copiou a Babilônia. Nós podemos entender que naquele tempo, Deus Marduk, nós podemos ver, né, tantos deuses, um lugar que tinha a porta aberta para a prostituição, para tantas coisas, irmãos. Não estou fugindo da palavra aqui, só para você entender. Deus está me levando nesta linha. Olha só, a Bíblia nos fala que quando Daniel ele foi levado cativo e foi colocado dentro ali daquele recinto, a Bíblia nos fala que teve 4 jovens que se destacaram. E por que se destacou? Porque eles colocaram dentro do seu coração. E eles perseverou. Porque até então nós colocamos um projeto no nosso coração e basta a primeira luta, nós abrimos mão. Nós desistimos dos projetos, nós desistimos daquilo que nós falamos, e a perseverança fez Daniel ser governador. A perseverança fez Sidraque, Misaque e Abednego ter uma posição elevada num país a qual ele não sabia, nem era dele, nem era daquele lugar. E Deus lhe fez ele prosperar. Então eles foram prósperos. Inveja? Tinha, irmãos. Você vai ver que quando Sidraque, Misaque e Abednego foram lançados, eles não se prostraram, aí foram avisar o rei. Você lembra aqueles homens a qual você constituiu sobre o governo aqui da Babilônia? Ele não se prostrou. Eles não falaram para Daniel, para Nabucodonosor, que eles não se prostrou. Foi falar para Nabucodonosor que, lembra daquele homem que você deram uma posição? Invejando. As pessoas vão te invejar. As pessoas vão querer te observar. Mas é a sua posição que você tá e a sua determinação vai mudar toda a sua história. Podemos entender que Davi ele foi buscar a presença de Deus com alegria. Porque servir a Deus tem que ter essa alegria. Davi, ele pega a arca e a Bíblia nos fala aqui, como nós lemos. Ele sucedeu quando os que levavam a arca do Senhor, eram os levitas, tá? Tinham dado 6 passos e sacrificavam eles bois e carneiros cevados. Deus aqui está dando uma segunda chance para Davi. E dentro dessa oportunidade, ele quer oferecer para Deus o seu melhor. A palavra de Deus para a sua vida aqui nesta noite. O que você tem para oferecer a Deus? Ou melhor ainda, qual é o seu melhor para você entregar na mão de Deus? Qual é o seu melhor? Porque se você tem dinheiro para comprar um veículo, você vai ver o motor, você vai ver a comodidade, porque você vai querer o melhor. Se você tem dinheiro para fazer uma festa para o seu filho que vai fazer aniversário e vai fazer um churrasco para a família,
e você tem dinheiro para isso, para bancar isso, embora hoje tá tudo difícil, né? Mas se você tem dinheiro para isso, você não vai pegar qualquer carne, você vai pegar a melhor. E Deus que está dando fôlego de vida, que abriu as portas para você, e Deus que tem te abençoado a cada dia, o que você tem para oferecer para Ele de melhor? O que você tem para apresentar na mão de Deus? Davi aqui nos fala que aqueles que levavam a arca da aliança davam 6 passos, oferecendo a ele bois e carneiro cevado. Irmãos, era quilômetros, e mais quilômetros, e mais quilômetros, e mais quilômetros, da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Então, irmãos, cada 6 passos que aqueles levitas davam com a arca, eles ofereciam um boi cevado na presença de Deus. Em outras palavras, eles davam 6 passos, levantavam o altar, sacrificavam ali o novilho na presença de Deus e paravam, fazia a oração e apresentava a Deus. Aí dava mais 6 passos, levantava um altar, cortava o animal e oferecia a Deus. A cada, irmãos, era quilômetros e quilômetros. Sabe o que Davi está falando aqui? Deus está me dando uma segunda chance. E sabe o que eu vou fazer? Oferecer o meu melhor. Você está tendo uma segunda chance. Ofereça teu melhor a Deus. Vamos ver aqui o desfecho? Olha essa coisa linda. Olha essa coisa linda. Eu sei que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, quer dizer, ele conseguiu. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. É difícil quando alguém da família, ela não acredita no seu ministério. Vamos aqui para os Levíticos. A Bíblia nos fala que Deus, para oferecer a ele no altar, não poderia ser ovelha malhada. Lembra? Aí nós vamos entender aqui que Davi, quando ele tinha seus 16 para 17 anos, ele era pastor de ovelha. E ele cuidava das ovelhas malhadas. A ovelha malhada, para você entender aqui, bem alegórica, esta palavra para que você entenda, é que os pastores, eles viajavam por quilômetros e voltavam depois de dias com as ovelhas no pasto. Então, eles mandavam algumas ovelhas na frente como batedouro. Como? Não vamos mandar essas ovelhas malhadas na frente, porque se o leão comer uma ovelha, ele não vai vir atacar as outras, ele pega uma e vai embora. Se o urso pegar uma das ovelhas aqui, pega e vai embora. Então era costume de sempre das ovelhas puras, aquelas ovelhas de uma cor só, aquelas vistosas, tem aquelas ovelhas que tinham outras cores, que não tinha valor. Então elas iam na frente para que vinha a ser de isca para o urso e para os leões. Mas você vai ver que Davi ele cuidava das ovelhas malhadas. E a Bíblia nos fala que todas as vezes que o urso e o leão ele pegava das ovelhas malhadas, Davi estava lá tirando da boca, irmãos, o menino. Aquilo que as pessoas não via como valor, na mão de Davi tinha valor. Tinha tanto valor sobre a mão de Davi, que ele dava a sua própria vida pela vida das ovelhas. Porque quem vai enfrentar, irmãos, um leão, ainda sendo que está levando ovelha malhada, que não tem valor algum? Como que eu vou tirar da boca do urso uma ovelha malhada? Uma fera assassina. Mas Davi tirava com pau.
E ele tirava da boca. Porque o que é meu, o que é seu, que é uma palavra de vitória para sua vida. Jesus tem para todos, mas valoriza aquilo que Deus te deu. Tem pessoas que tem e não dá valor. Aí quando perde, aí sente aquele remorso e quer ir atrás. Você tentar reconquistar é mais difícil do que a conquista. E por quê? Porque você já esteve aqui e abandonou por quê? Então me conquiste de novo, para que eu possa mostrar, que eu possa enxergar em você a sua confiança que você merece estar aqui de novo. É assim na presença do Senhor. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo ele queria porque queria. O filho pródigo ele queria porque queria pegar a metade dos seus bens e meter marcha. Você vai entender aqui, irmãos, que ele quebrou vários princípios aqui. Porque ele querendo pegar a herança dele, ele tá querendo antecipar a morte do seu pai. A herança da terra era dele, mas pelo fato de seu pai estar em vida, ele não poderia ter a herança. O pai, ele poderia fazer algumas coisas com seu filho para lhe envergonhar. Como? Chamar os sacerdotes, os anciões da cidade, explicar para os anciões da cidade que poderiam fazer um julgamento e expulsar aquele filho do meio daquele arraial, daquela cidade. Não ia ser expulso só da casa, era da cidade, por pedir a herança e como se fosse premeditar ou antecipar a morte do seu pai. Um dos detalhes aqui, o pai ele não precisava ter dado, porque o pai está em vida. Um detalhe, o pai poderia chamar, louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui que o pai, ele poderia muito bem pegar aqui, quero louvar a Deus pela vida do Michael, tá? Abençoe em nome de Jesus. Louva a Deus pela sua vida. Olha só que interessante. A Bíblia nos fala aqui que o pai ele poderia chamar o filho no meio da família e lhe bofetear, envergonhar o filho. Mas sabe o que o pai fez? Toma a metade que te cabe. E sabe o que o filho falou? Eu vou para uma terra longínqua e vou viver uma vida dissoluta. As pessoas acham que viver longe da parente, vocês vão viver bem. Quanto mais longe for da minha família, melhor é. Quanto mais distante dos meus pais, da minha mãe, que tanto me enche o saco, melhor é. E quem já perdeu, queria essa encheção de saco. E quem já não tem mais, queria essa preocupação com o filho. Quer saber de uma verdade? Aproveite esse momento. Ao término dessa live aqui, liga lá para eles. Diz o quanto você o ama. Não espere estar pronto para descer a 7 palmos, para você falar, essa era minha mãe, esse era meu pai, este era o meu irmão. A Bíblia nos fala que o filho gastou tudo o que tinha. Nós podemos aqui conjecturar, irmãos, que quando você tem dinheiro, você tem muitos amigos. Quanto você tem dinheiro, você tem muitas amizades. E quando acabou, a Bíblia nos fala que veio uma fome na cidade, a ponto daquele homem procurar por comida. E todas as portas estavam fechadas. Havia um emprego naquela cidade, que era cuidar. Jesus está trazendo aqui uma parábola para o judeu, na época. E era vergonhoso o que Jesus estava falando para ele, que era o quê? Este filho, o único trabalho que tinha era cuidar de porcos. E tu sabe que os judeus não comem carne de porco. Detalhe, e a Bíblia nos fala que ele ansiou, ele teve desejo de comer aquela alfarropas ou lavagem do porco. Ele desejou. Quando ele desejou, ele caiu em si. Que os empregados do seu pai comem coisas boas. Dorme num lugar bom. Come coisa boa. Bebe água pura. E eu estou aqui
vivendo esta vida, em outras palavras, porque eu quero. Até quando você vai querer ficar sofrendo? Tá assim porque você quer, porque tem uma solução para o seu problema. A Bíblia nos fala que aquele filho, ele caiu em si. Ele lembrou da casa do pai. Volta para casa do pai enquanto é tempo. O pai te espera e está de braço aberto. A palavra aqui foi dita aqui, aleluia, 2 Samuel, capítulo de número 6, a presença de Deus. O pai te espera. Aí vai nos falar aqui, irmãos, que ele volta, já maquinando o seu coração. Olha, eu vou falar pro meu pai que eu não sou digno de se chamar de filho, porque eu dei mancada mesmo, eu tinha tudo lá atrás, peguei o dinheiro, gastei, há uma vergonha no meu coração. E o pai só estava desejando no seu coração, dizendo, qual é o dia que mais uma vez eu vou ver meu filho entrar por essas portas? Quer saber de uma verdade? O pai te espera. Eu fiz isso, será que ele me espera? Eu fiz aquilo, será que ele me espera? Eu lancei tantas palavras, será que o meu Deus me espera? Ele te espera. Quer saber de uma verdade? O ser humano, nós, somos bom e apto para poder julgar. Nós somos bom e apto para poder julgar. O que é difícil para nós é perdoar. Aí a Bíblia nos fala, Jesus nos dando uma lição para nós, ele fala assim, olha, amai ao próximo como a ti mesmo. Você queria ser apedrejado? E por que você quer que o próximo seja? Você não gosta de ser caluniado? Por que gosta de caluniar o próximo? Aí eu não me amo, então você não está pronto para ser amado. Porque se você se ama, você está pronto para amar o próximo. Eu não estou falando aqui de vaidade, estou falando aqui de amor. O que Jesus nos deu para nós como conhecimento. Então assim, se você se ama, se cuida, em oração, em jejum, persevera. Irmão, se você se ama, não é vaidade. Se você se ama, você está pronto para amar o próximo. Olha só que interessante. Louvado seja Deus, Jefferson William. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha só, a Bíblia vai nos falar que este rapaz, deixa eu colocar aqui o fundo aqui, para nós em nome de Jesus. A Bíblia nos fala que esse rapaz, quando ele volta para a casa do pai, o pai estava de braços abertos lhe esperando. O pai viu o filho de longe, correu para cima do filho e lhe abraçou. Viu a veste do filho e falou, não, porque aqui as suas vestes eram brancas. Aqui você tinha roupa decente. Aqui a sua vida era diferente. Mas não estou aqui para te julgar, estou aqui para te abraçar e te dar uma segunda oportunidade, como foi com Davi. Aquele filho, ele ficou surpreendido pela ação do seu pai. O pai poderia muito bem fechar as portas, mas o pai escancarou para ele, fazendo festa, colocando um anel sobre o seu dedo, trocando as suas vestes. Sabe o que foi difícil? É quando o filho mais velho chega e vê uma festa. O velho chegou e foi perguntar para aqueles homens que estavam no trabalho, falou assim, olha, que festa que é essa? É o seu pai que está fazendo uma festa para o seu irmão. Ah, ele voltou? Voltou. Chama o meu pai aqui que eu quero conversar com ele. A Bíblia nos fala que quando o pai vai conversar com o filho, o desabafo foi triste, irmãos. Porque de vez que se alegrar com o retorno do seu irmão, ele se entristeceu. E sabe o que o pai falou? Tudo isso aqui é seu. Você pode pegar, pode comer, pode beber, pode fazer festa, porque esqueceu. Mas o seu irmão estava perdido. E ele foi encontrado. Se alegra com a vida do seu irmão. Se alegra com a volta dele. Pode ter certeza que você será um bem-aventurado para a glória do Eterno.
Sabe o interessante? A Bíblia vai nos falar que Davi ele se alegrou. E quando Davi se alegrou em trazer a arca, tinha alguém olhando pela janela. E por que não esperou na porta? E por que não foi de encontro com Davi? Ficou olhando de longe, pela espreita. E a Bíblia nos fala que estava dançando. Eu posso aqui conjecturar aqui, cheio do Espírito Santo. E alguém colocando defeito, irmão. Cheio do Espírito Santo, Davi, com a presença de Deus que levou para a cidade de Davi. Porque no seu coração ele falou, sou rei aqui, mas eu só vou reinar se eu tiver a arca da aliança, que é a presença de Deus. E bem nós sabemos, irmão, que nós vamos ser bem-aventurados. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo se nós trazer essa arca aqui, irmãos. Se nós trazer essa presença para a nossa casa. A nossa vida será diferente em todos os aspectos. Davi, a Bíblia nos fala que quando ele entra na cidade dançando, Mical, filho de Saul, que foi sua esposa. Porque Davi, na posição que ele estava, muitos lhe ficaram com inveja de Davi. Quero louvar a Deus pela vida do Felipe. Felipe e Davi, Deus abençoe em nome de Jesus. Olha só que interessante. A Bíblia nos fala que porque Saul, ele é filho de Quis, pai de Jonatas, tio de Abner. Davi, nós vamos entender que quando ele derruba ou mata o gigante filisteu chamado Golias, ali começa uma perseguição sobre a vida deste jovem. E uma das suas primeiras esposas foi Mical. E a Mical, que a Bíblia vai nos falar que quando viu Davi trazendo a arca, a presença de Deus para sua cidade, chamada Cidade de Davi, a qual ele consagrou no seu nome, ela desprezou no seu coração. Não foi ninguém que revelou para Davi, foi o próprio Deus sondando o coração daquele povo, encontrou uma mágoa no coração de Mical. E essa mágoa de Mical no seu coração, por ver a alegria de Davi, ela não constituiu filhos. Mulher foi estéria, seca. Não foi uma árvore frondosa para gerar. Por mais que orasse, buscasse, não teve filhos. Porque a mágoa no coração. E Davi teve muita alegria em trazer a presença de Deus. Então a palavra de Deus para você nesta noite, traga a presença de Deus. Chama a presença de Deus na sua vida. Por 3 meses, Obed-edom foi mudada a sua história. Não precisa de muito para que Deus entre e muda a minha, a sua, a nossa história. Nós não estamos falando aqui de bênção, só de bênção, ou só de milagre. Nós estamos falando aqui de situação que vai mudar as situações. A oportunidade que está sendo ortogada, que está sendo dada para você, você pode mudar o seu futuro dentro deste presente. O passado acabou, ficou para trás. O que importa é agora. Nós vamos fazer a diferença agora. E pode ter certeza que o nosso Deus, o bondoso Deus, mudará a nossa história para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero estar fazendo uma oração, apresentar a sua vida. E vocês possam ter uma semana abençoada na presença do teu Deus. Pode curtir lá, Pastor Dallas Rodrigo, Rompendo Fronteiras, tá? Nós estamos lá vai ter as mensagens, vai ter lá também da nossa igreja, Assembleia de Deus Crescendo em Graça. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Já agradeço de antemão por cada um que tem nos acompanhado em nome de Jesus. Amém? Oramos a Deus nessa noite. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, digno és tu, Senhor, de honra e de glória e de louvor. Nesta noite, diante da tua presença, eu quero apresentar, Senhor da glória, cada um que tem compartilhado comigo através desta live. Que teu Espírito Santo possa alcançar cada um dos teus filhos. E eles venham ser cheios do teu Espírito Santo.
Verdade é que Davi teve uma segunda oportunidade e ele fez diferente. Que nós podemos também, Senhor da Glória, ter essa oportunidade. E dentro dessa oportunidade que nós possamos ter a sua presença para que nós possamos ser diferente, oferecendo o nosso melhor. No nome de Jesus, caia por terra toda palavra ao contrário, todo o espírito da morte, fofoqueiro, espírito da lascívia, demônio, que habita, que atua na região celestiais, que caia por terra. Pai, no nome de Jesus, toma os teus filhos na palma da sua mão, porque eu acredito que ela não está encolhida para que não possa abençoar. Eu acredito que os teus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir o nosso clamor. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor da Glória, que eles venham ser cheios do teu Espírito Santo. Renova as suas forças para a glória do teu nome, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém, igreja. Meus irmãos, que Deus abençoe. Felipe, que Deus abençoe aqui. Alessandro, Sara, que Deus abençoe aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cada um dos meus irmãos, Rodrigo, a todos aqui que tem nos acompanhado. Um beijo no teu corações. Deus abençoe. Curte lá, tá? Curte lá, deixa uma mensagem, manda um link. Em nome de Jesus lá. Dá um sinal é que sou bem triste isso aqui, né? Lá que falar no sininho lá. Dá um toque lá, em nome de Jesus. Dá uma curtida lá. Rompendo Fronteira. Pastor Daras Rodrigo, Rompendo Fronteiras. Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. A paz do Senhor Jesus Cristo. Valeu.